Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos continuar nossa grade aqui agora, que agora realmente a gente vai entrar mesmo, colocar a mão na massa no Photoshop, mexer nas ferramentas, aprender cada uma delas, tá? Como eu tinha dito antes, eu não vou colocar tudo isso daqui em um vídeo só, tá? Eu devo dividir isso aqui em umas 4 ou 5 ferramentas por vídeo, tá bom? Então agora que vocês já sabem, já estão craques aqui nos conceitos fundamentais do Photoshop, tá? E saber isso daqui é vital para vocês entenderem as ferramentas daqui para frente, tá bom? Então vamos lá efetivamente agora começar a entender as ferramentas e colocar a mão na massa mesmo no programa, tá? Então no nosso tópico 2, que são as ferramentas, eu coloquei a primeira ferramenta aqui como sendo a ferramenta letreiro, né? Porque a ferramenta letreira é essa daqui, é daqui para baixo. Sendo que essa ferramenta aqui eu só incluí na grade porque, tipo assim, ela é o mais básico, ela é a ferramenta mover. Ela é a ferramenta mais básica mesmo. Simplesmente você vai utilizar ela, você vai selecionar ela para poder mover as figuras, tá? Então eu vou clicar aqui vou criar aqui um novo documento no mesmo padrão que eu tinha criado nas aulas anteriores, tá? Então eu vou criar aqui um documento Full HD. Imagina que eu tivesse com a borracha selecionada, né? Igual eu estava ontem. Então eu vou destrancar. Criei o documento, né? Vou destrancar aqui o plano de fundo. Ok. Vou renomear ele para fundo. E agora eu vou inserir qualquer imagem aqui, tá? Então vamos fazer a mesma coisa de ontem. Vamos pegar a imagem da Claire aqui. Essa imagem da Claire, ela vai servir para. Vou dar um Enter para poder. Essa imagem da Claire ela vai servir para muita coisa, para demonstrar muita coisa. Uma imagem que tem bastante cores diferentes, tem uma posição legal, vocês já vão entender. É o seguinte, então beleza, importei a Claire para cá, certo? Inclusive, da mesma forma que eu renomeei o fundo, vocês podem fazer a mesma coisa com as imagens que vocês importam. Então, eu importei a imagem da Claire, eu posso dar 2 cliques e renomear ela. Então, vamos colocar a Claire aqui, tá? Opa, ainda escrevi errado. Detesto quando isso acontece. Beleza. Eu tô com a borracha selecionada, eu não vou conseguir mover a Claire na minha área de trabalho. Então a primeira coisa mais básica que vocês fazem quando vocês querem mover a imagem mesmo é selecionar a ferramenta mover, tá? Então, tipo assim, por isso que eu nem considerei ela uma ferramenta. Agora a gente pode, com ela selecionada, a gente pode mexer na imagem. Por isso que eu nem considerei ela uma ferramenta complexa, que eu vou gastar muito tempo explicando ela. Ela é bem básica mesmo, só para você conseguir mover a imagem e reajustar o tamanho dela. Então, por exemplo, se eu quiser redimensionar a Claire e voltar para esse estado aqui, ó, quando você importa uma imagem para o Photoshop, ela é importada nesse estado aqui, para você poder conseguir ajustar o tamanho dela antes mesmo de dar o Enter, antes mesmo de colocar ela em cima da mesa. Mas vamos supor que eu já dei o Enter e eu falei, pô, eu dei Enter, mas eu quero reajustar o tamanho dela, eu esqueci. Como é que vocês fazem para voltar para aquele estado lá com a caixa de tamanho? É só apertar Ctrl T, tá? Então Ctrl T, ele reativa a caixa de tamanho da imagem, onde vocês podem redimensionar o tamanho dela, tá? Lembrando que se vocês segurarem o Shift, a imagem vai manter a proporção. Vocês não conseguem distorcer a imagem. Ela sempre vai ficar proporcional com largura e altura. Eu estou segurando o Shift aqui, tá? Isso não serve só para o Photoshop. Isso serve para a maioria dos programas. Se você geralmente segurar o Shift, você mantém a proporção de uma imagem, tá? Ou de um vídeo, no caso. Se eu não segurar o Shift, aí eu posso fazer com a imagem o que eu quiser. Posso distorcer ela à vontade. Tá? Se você fizer acidentalmente, você distorceu a imagem sem querer e agora não consegue voltar para o padrão original dela, é só apertar Enter, selecionar a imagem, deleta ela com a própria tecla Delete e depois insere outra vez, tá? Que aí ela já vai ser importada na proporção original, tá certo? Então beleza, importei a Claire, ela está no tamanho que eu quero, vou dar Enter. Ok. Então, se eu quiser mover a imagem da Claire pela área de trabalho afora, eu preciso ter a ferramenta mover selecionada. Senão eu não vou conseguir, tá? Então, a ferramenta mover é só para isso, tá? Então, tipo assim, é uma explicação bem
bem simples mesmo. Por isso que eu nem coloquei ela aqui na grade, mas assim, eu coloquei a partir dessa daqui, né? Mas ela é só realmente uma coisa bem básica mesmo para vocês conseguirem arrastar a imagem pela área de trabalho, tá? Beleza, antes de eu passar para a segunda ferramenta para baixo, algumas outras coisas básicas que vocês têm que saber para poder trabalhar com qualquer imagem. Por exemplo, essa daqui é simplesmente mover, né? Ferramenta mover selecionada, eu posso arrastar a Claire para onde eu quiser. Se eu quiser trocar a Claire de perspectiva, inverter ela, entendeu? Isso aí aqui, para poder fazer isso no Photoshop, é praticamente a mesma coisa que você faz em qualquer programa. Até o Paint tem isso, tá? Que você vai no menu editar, você vai ter que estar com a imagem selecionada. Aqui no menu editar, vocês têm várias transformações de imagem, tá? Então vocês podem, por exemplo, aqui, ó, transformação. Então, transformação livre, ó, é o Ctrl T, que eu tinha explicado agora, tá vendo? Então eu já tinha dito isso na primeira aula, que muitos dos atalhos que eu estou utilizando aqui, eles estão disponíveis no menu, tá? No menu superior aqui. Então vocês não são obrigados a decorar os atalhos, mas é muito mais rápido. Tipo assim, se você vai trabalhar com Photoshop frequentemente, você vai acabar decorando eles por consequência, tá? Mas no começo, quando você estiver aprendendo, eu não lembro qual que é o atalho para poder liberar a caixa de tamanho. É só vir no menu editar. Todas as transformações que vocês podem aplicar a uma imagem, elas ficam disponíveis no menu editar, tá bom? Então tem aqui, ó, o próprio Photoshop te dá o atalho, te fala o atalho Ctrl T, tá certo? Beleza, mas aqui no nosso exemplo eu já tô com ela do jeito que eu quero, então é só dar Enter, tá? Vamos supor que eu quero inverter o lado da Claire, então todas as transformações estão aqui no menu editar. Então eu posso vir aqui, ó, transformação, e girar ela, por exemplo. Aí eu posso vir aqui, ó. Tá vendo? Quando eu colocar o mouse aqui em cima, olha só. A setinha do mouse ela vai estar meio curvada, entendeu? Se eu segurar o Shift, olha só, segurando o Shift, eu posso girar a imagem, arrastando ela com o mouse, sem afetar a proporção dela, tá? Se eu não segurar o Shift, tá, a mesma coisa. Aqui no caso do giro não precisa segurar o Shift, tá? Eu até achei que poderia dar para girar a imagem mexendo na dimensão dela, mas não precisa, tá? Então vocês podem girar a imagem segurando pela borda aqui, sem necessariamente afetar a proporção dela, tá? Ok, então eu posso girar a imagem, tá? Vou dar um Enter aqui para ela voltar para o estado normal. O que mais que eu posso fazer? Eu posso inclinar. Tá vendo? Olha, tá vendo como é que a setinha do mouse fica diferente? Olha só. Agora eu posso inclinar a imagem, tá vendo? Mas isso vai afetar a proporção da imagem, tá? Isso é próprio da ferramenta, tá bom? Então olha só. Vocês podem simplesmente sair inclinando a imagem. Pode deixar até a imagem assim, por exemplo, tá vendo? Mas isso vai afetar a proporção da imagem. Mas dá pra poder fazer algumas montagens bem bacanas com essa ferramenta aqui. Tá? O que mais que dá para poder fazer? Eu posso mudar o lado dela, simplesmente trocar o lado dela. Então aqui, ó, posso vir aqui, ó, girar 180, por exemplo. Tá vendo? Ela ficou de cabeça para baixo, né? Mas vamos supor que eu não queria virar ela de cabeça para baixo, eu queria simplesmente virar ela de lado. E eu fiz uma cagada aqui. Como é que eu faço para desfazer uma coisa que eu fiz no Photoshop? Geralmente em qualquer programa, quando você quer desfazer uma ação, você usa o atalho Ctrl Z, tá? Mas aqui no Photoshop é um pouquinho diferente, é Ctrl Alt e Z, tá? Então vocês vão segurar Ctrl Alt e apertar Z. Beleza, tá bom? Eu quero só mudar a Claire pro lado, tá bom? Sem colocar ela de cabeça para baixo. Então editar, transformação, virar horizontalmente, tá? Beleza, eu só troquei a imagem dela de lado, tá bom? Se eu quiser virar ela de cabeça para baixo sem trocar o lado dela, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, editar, transformação, virar verticalmente, certo? Então tem várias transformações aqui, ó, que vocês podem ficar brincando com a imagem. As mais usadas são as que eu falei, né? São essas aqui, girar, inclinar, redimensionar é o Ctrl T, tá? Ele também fica disponível aqui. E aqui repetir a mesma transformação que você fez, você tem esse atalho aqui. Você tem aqui distorcer, perspectiva, deformar, dá pra fazer muita coisa, tá? Então, tipo, dá pra ficar brincando com bastante coisa aqui com essas transformações.
Mas as mais usadas mesmo, igual eu falei, né, são essas aqui, ó. Transformação, girar 180, girar 90, girar anti-horário, horizontalmente e verticalmente. São as que vocês mais vão precisar aí no dia a dia, tá? Eventualmente, vocês vão precisar disso daqui, tá bom? Então você tem aqui o menu de transformações, que vocês podem girar a imagem, trocar ela de lado, né, igual eu já mostrei. É, e tem algumas outras coisinhas aqui que geralmente é coisas mais. São entre aspas umas frescurinhas que dependendo do tipo de edição que você precisar, você vai ter que acessar. Esses tipos de opções que tem aqui, a gente vai ver, eu vou explicar com bastante detalhe à medida que a gente for vendo as outras ferramentas que tem aqui, tá bom? Mas por enquanto, para vocês não embananarem muito a cabeça e já ficarem com a ideia fixa, as coisas básicas que vocês podem fazer com uma imagem, que é redimensionar, trocar de lado, virar de cabeça para baixo, é tudo aqui no menu editar, na aba de transformação, tá bom? Beleza, então vamos aqui, vamos restaurar, vou deletar essa imagem toda fodida aqui que eu deixei dela, vou inserir ela de novo para ela poder, para mim colocar ela no programa original, tá bom? Sem nenhuma distorção. Beleza, eu quero ela desse jeito, vou dar Enter. Beleza. Agora vocês vão entender por que eu achei que essa imagem da Claire ia ser perfeita para poder demonstrar a maior parte das ferramentas. Essa imagem da Claire ela tem vários objetos diferentes, tá? Além dela ter bastante cores diferentes, ela tem um rosto mais claro, ela tem um cabelo escuro, ela tem uma blusa, ela tem dois tons de blusa, né? Ela tem uma blusa preta por baixo, uma vermelha por cima. Então ela tem bastante cores, bastante formas, bastante linhas de contorno. Então tem uma linha definindo um limite, né, entre a blusa dela e o braço, um limite definindo o limite do cabelo com a pele dela. Então tem bastante ferramentas no Photoshop que trabalham com essa ideia de limite, tá? O contorno que define o limite das coisas. Então, onde que termina o braço dela e começa a blusa. O Photoshop ele consegue identificar esses limites aqui. Então, a gente consegue selecionar partes específicas de uma imagem baseado no limite onde ela termina. Então, o Photoshop ele vai entender que se eu quiser selecionar só o braço da Claire, ele vai parar a seleção aqui. Ele vai identificar esse contorno e vai saber que a partir daqui para cá, existe outro objeto, que no caso é a blusa dela. Tá? É por isso que eu gostei bastante dessa imagem, para poder demonstrar várias das ferramentas aqui. Tá bom? Então beleza, a gente já sabe o que é a ferramenta mover, tá bom? A gente já conhece aqui no menu editar as principais transformações que você pode fazer uma imagem passar. Virar de cabeça para baixo, que seria inverter verticalmente, inverter horizontalmente, que é trocar ela de lado, tá certo? Girar, distorcer, inclinar. Então a gente já conhece as transformações básicas que uma imagem pode passar, tá certo? Beleza, vamos passar para frente. Próxima ferramenta, para selecionar uma ferramenta, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e escolher o subtipo da ferramenta que vocês querem. Porque aqui, ó, aqui está escrito ferramenta letreiro, se eu deixar o mouse em cima, certo? Mas a ferramenta letreira ela tem mais de um tipo. Qual o tipo que eu quero? Então eu vou isso para toda ferramenta. Eu vou clicar com o botão direito e vou escolher o tipo que eu quero. Como eu estou com essa ferramenta, se eu escolher essa daqui, ferramenta letreiro retangular, escolhi ela. Beleza, então da próxima vez eu já posso acessar ela de forma rápida, sem ter que usar o botão direito. Eu posso simplesmente clicar, porque ela foi o último tipo que eu selecionei. Então, de forma rápida, vocês podem selecionar de forma rápida, apenas clicando o último tipo da ferramenta que vocês selecionaram. O Photoshop ele é inteligente, ele deixa já selecionado, já pré-selecionado, o último tipo daquela ferramenta que você selecionou, tá? Então, beleza. Se eu quiser uma ferramenta de letreiro retangular e o último tipo dela que eu tiver escolhido da última vez que eu trabalhei com Photoshop tivesse do retangular, ele já está selecionado aqui. Eu não tenho que usar o botão direito de novo. É só clicar com o botão esquerdo direto e selecionar, tá bom? Então vamos lá. Mas vamos supor que eu não tenho nada selecionado aqui ainda. É a primeira vez que eu vou mexer no programa. Então botão direito. Eu quero letreiro retangular. Essas ferramentas aqui são ferramentas de seleção, tá bom? Então eu vou poder selecionar partes de uma imagem para poder separar ela através do formato dela. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar, eu tenho 4 tipos de seleção aqui: retangular, elíptica, linha única e coluna, certo?
Essa imagem da Claire aqui, qual que seria a ferramenta, o melhor tipo de ferramenta para poder selecionar alguma parte da imagem da Claire aqui, por exemplo? Vai depender da parte dela que eu quero pegar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar a arma dela, o revólver dela, certo? O revólver, essa parte do revólver, ele é mais retangular do que qualquer outra coisa. Então a gente pode simplesmente vir aqui, ó, letreira retangular. Vou selecionar ela. E agora eu posso tentar fazer um retângulo aqui para poder tentar pegar a arma dela. Mas não vai ficar muito legal, né? Olha só, a arma dela se aproxima muito de um retângulo. Só que a arma está inclinada, tá vendo? Então se eu arrastar o mouse e tentar pegar a arma dela só com o letreiro retangular, eu não vou conseguir, vai ficar muito zoado, tá vendo? Assim, eu vou pegar uma parte da arma dela, certo? Então, para isso, a gente tem uma outra ferramenta. A gente tem uma ferramenta de seleção que a gente pode definir o contorno exato do objeto que a gente quer selecionar. Então, eu vou dar aqui, ó, um Ctrl D, tá? O Ctrl D é o atalho do Photoshop que ele desfaz, ele cancela toda a seleção que você fizer. Então você fez uma seleção aqui, cara, essa seleção não ficou bacana, como é que eu faço? Quero começar de novo. Ctrl D, ele reseta toda a seleção, todas as seleções que você tiver feito para você começar de novo, tá? Então na ferramenta letreiro, você tem 4 tipos de seleções, que vocês vão poder utilizar quando o objeto for muito parecido com um formato desse aqui. Por exemplo, se eu tiver um exato retângulo na tela, beleza. Ou se eu quiser pegar uma parte retangular da tela, beleza. Aí eu vou poder utilizar a ferramenta retângulo. A mesma coisa para elipse, para linha e para coluna, tá? Só que aqui no caso da imagem da Claire, eu quero selecionar essa parte da arma dela aqui, ó. Então tem uma inclinação aqui em cima de uma parte da arma para outra. A própria arma em si está inclinada. Tem o bico da arma aqui, que é uma projeção. Então nesse caso nosso, a gente não vai poder usar nenhuma dessas ferramentas aqui, tá? Porque, mais uma vez, o objeto que eu quero selecionar não tem uma forma muito compatível com essas ferramentas aqui. Essas ferramentas são bastante específicas, tá? Então para isso, a gente tem uma outra ferramenta que a gente pode selecionar certinho o contorno do objeto que a gente quiser, que é a ferramenta seleção rápida, que é essa ferramenta aqui de baixo, tá? Então tá aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu tenho, aliás, desculpa, aqui é a ferramenta laço, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu posso, por exemplo, ó, ferramenta laço, praticamente a mesma coisa da ferramenta letreira, só que com outros formatos, tá? Eu posso selecionar o laço aqui, por exemplo, ele vai permitir que eu faça um laço com o mouse, é como se fosse um lápis, entendeu? Ó, fiz errado, não é isso que eu quero, fiz cagada, Ctrl D, cancela tudo que eu fiz. Então a ferramenta laço é praticamente um lápis que você pode definir certinho o que você vai querer. Então assim, eu consigo fazer um laço na arma dela? Até consigo, mas eu não vou ter destreza para isso. Se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar horrível, olha só. Parece aqueles contornos de canetinha que a gente fazia no pré-primário, não vai ficar bom, tá vendo? Então assim, não vai ficar certinho, tá? Então, Ctrl D de novo. Então esses dois menus aqui, ó, ferramenta letreiro e ferramenta laço, aqui é a mesma coisa, só que aqui o laço poligonal seria para figuras poligonais, figuras certinhas, triângulo, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas aqui no caso da minha imagem também não vai servir, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Não vai servir. Nenhuma dessas ferramentas aqui vai servir no caso, tá? Aqui o laço magnético, ele simplesmente faz por afinidade. Ele é muito parecido com o laço, mas ele vai procurar por contornos parecidos com os que você já fez. Por isso que o nome dele é magnético. Mas assim, eu vou ser bem sincero, cá entre nós, a gente não usa isso aqui no dia a dia, tá? A gente até aprende o que é, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, mas no dia a dia mesmo, a gente não usa isso daqui, tá? Eu tô explicando pra vocês saberem o que é, tá? Mas assim, quase nunca vocês vão utilizar esse tipo de seleção. Tá? Porque essas seleções aqui elas são para formatos muito específicos de imagem, muito específicos mesmo. Tá? Então, de maneira geral, a gente utiliza dois tipos de seleção que são praticamente universais. Os dois tipos de seleção que eu vou mostrar agora, elas servem para todo tipo de imagem. E vocês conseguem mexer rápido com elas. Tá? Que é a seleção rápida, que é essa daqui. Ó. Aqui nesse menu, a gente tem a seleção rápida e a gente tem a varinha mágica. Tá? Aqui, que realmente essas duas ferramentas são as ferramentas que vocês vão utilizar praticamente o tempo inteiro, tá bom?
É por isso que eu falei, quando eu comecei o curso, que para vocês não se intimidarem com a interface gigante e complexa do Photoshop, porque no dia a dia de vocês, vocês não vão usar tudo isso, tá? Vocês vão usar pouquíssimas ferramentas que vocês vão usar direto, salvo aqueles profissionais que trabalham com Photoshop, exclusivamente com Photoshop, e fazem várias coisas ao mesmo tempo. O cara faz maquiagem, o cara faz restauração de foto, o cara faz aplicação de efeito, preenchimento, o cara faz de tudo no Photoshop. Aí é outra coisa, aí o cara é especializado no programa, aí ele tem que saber realmente mexer em tudo, tá? Aqui no caso de alguém que vai mexer eventualmente para uma coisa ou outra, ou quer saber a coisa mais básica mesmo, vocês não vão mexer, assim, algumas poucas ferramentas vão atender vocês em praticamente tudo que vocês vão precisar, tá? Então, para fins de seleção de imagens, vocês vão querer separar um pedaço de uma imagem, tá? Vocês vão utilizar praticamente em 99,9% do tempo uma dessas duas ferramentas aqui, tá? Que é a seleção rápida e a varinha mágica. Beleza. Vamos lá. Como é que funciona a seleção rápida? A seleção rápida, ela é uma ferramenta inteligente. Você vai selecionar ela. O Photoshop vai te dar um círculo, tá certo? Aonde eu clicar com esse círculo, o Photoshop vai definir o limite da imagem. No caso aqui, por exemplo, o braço da Claire. Vamos supor, eu quero selecionar certinho o braço da Claire aqui, ó. Só essa parte do braço da Claire, certo? E aqui também a arma. É só essa parte de cima da arma da Claire. O Photoshop ele consegue definir o limite entre uma seção e outra. Esse braço da Claire ele é uma seção de uma imagem. Aqui onde começa a luva dela é outra seção. E aqui onde começa a manga da camisa dela é outra seção. Tá? Então se eu der um clique aqui dentro, o Photoshop essa ferramenta do Photoshop ele vai saber identificar que esse braço da Claire aqui, esse trecho aqui, é uma seção só. E ele vai selecionar para mim certinho esse braço da Claire. Só que esse círculo que o Photoshop me deu está muito grande. Aqui ele está pegando muito mais que o braço dela. Então como é que eu faço para poder diminuir esse círculo aqui? Vocês podem utilizar o colchete, tá? As teclas do teclado que são os colchetes, tá? Então, ó, o colchete esquerdo ele diminui o zoom, a área de efeito da ferramenta, e o colchete direito ele aumenta, tá? Isso aí para todas as ferramentas do Photoshop, tá? Qualquer uma delas que tenha área de efeito igual essa daqui, a ferramenta, a tecla de atalho, a tecla o atalho de tecla, né? A tecla do teclado que vai aumentar ou diminuir a área de efeito da ferramenta são os colchetes, tá? Então o colchete esquerdo diminui, o colchete direito aumenta, tá? Então aqui no nosso exemplo a gente quer selecionar duas coisas. Essa parte da arma da Claire e o braço dela, essa parte do braço dela, que são partes da imagem que seriam muito difíceis de selecionar com a ferramenta letreiro ou com a ferramenta laço, tá? Então vamos lá. Eu vou usar a tecla do colchete para poder diminuir a área de efeito da ferramenta, tá? Então beleza. Com esse tamanho aqui, ó, vou deixar um pouquinho, com esse tamanho aqui tá ótimo. Ó. A gente deixa um pouco menor do que mais ou menos o meio da imagem aqui. Se eu der um clique aqui, ó, a ferramenta é inteligente, ela já vai mais ou menos selecionar mais ou menos a parte que eu quero. Eu vou dar um clique aqui, ó. Olha só o que ela fez. Ela já identificou. Então ela selecionou toda essa parte, ela já identifica que esses contornos, elas são uma seção, tá? Só que ela selecionou um pouco mais do que eu queria. Ela selecionou o braço que eu queria, mas ela selecionou também um pouco do outro braço, e eu não quero essa parte aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para o programa, ó, Photoshop, você quase acertou o que eu queria, mas você pegou uma parte que eu não quero. Então o que vocês vão fazer? Aqui em cima, com a ferramenta selecionada, toda vez que você seleciona uma ferramenta, aparece um submenu aqui em cima, tá? Então tem algumas variações aqui. Quando eu cliquei aqui no braço da Claire, o Photoshop ele selecionou uma parte a mais que eu não quero. Eu quero tirar essa parte aqui, tá? Então aqui em cima, nesse menu, vocês estão vendo que a minha ferramenta está selecionada e aqui em cima ela está subselecionada nesse mais aqui, ó, que está adicionar a seleção. Então qualquer clique que eu der aqui em qualquer imagem, ele vai adicionar a minha seleção. Então eu estou falando para o Photoshop que eu quero, além disso aqui, eu quero mais coisas onde eu vou clicar. Inclusive no meu círculo ele tem um mais,
certo? Ele tem um mais aqui, certo? Mas e se eu quiser avisar para o Photoshop, Photoshop, agora eu quero que você tira a seleção. Eu quero subtrair da seleção. Vocês vão vir aqui em cima, ó, tem um menos aqui, ó. Aqui, ó. Subtrair da seleção. Eu vou simplesmente selecionar aqui. Pronto. Agora a minha ferramenta, ela está com um menos ali. Agora ela não vai mais selecionar, ela vai desselecionar. Então agora eu posso clicar certinho na parte que eu quero tirar. Ó, cliquei. Tirou. Tá vendo? Ele já entendeu. Ele quer tirar isso daqui. Ele quer só o braço. Tá vendo? Aí, agora que eu corrigi a seleção, beleza. Eu posso voltar a ferramenta para o mais, que é o adicionar, que é o normal dela. Qualquer clique que eu der, eu vou adicionar a minha seleção. Existe um atalho para poder fazer isso sem ter que vir aqui em cima, que é segurar a tecla Alt. Olha só, vou segurar o Alt. O meu mais ali virou menos, ó. Tá vendo? Agora eu vou soltar o Alt. Ele virou mais de novo. Então, para toda ferramenta, vocês podem fazer isso. Vocês não tem que ficar vindo aqui em cima toda hora. Se vocês esquecerem, cara, eu esqueci a tecla que inverte a seleção. Como é que eu faço? É só vir aqui em cima, tá? Isso aqui é um menu de segurança. Se a pessoa esqueceu o atalho, a opção está aqui, tá bom? Mas assim, o atalho para vocês poderem não ter que vir aqui em cima é segurar a tecla Alt. Então eu segurei a tecla Alt, agora ele vai tirar da seleção. Qualquer clique que eu der, ele vai tirar da seleção. Vou soltar o Alt, ele voltou para o mais, tá certo? Mas aqui tá perfeito, ó. Aqui eu já selecionei certinho o braço da Claire que eu quero. Como é que eu vou separar essa imagem agora? O atalho para poder separar da imagem uma parte que vocês selecionaram é o Ctrl J. A seleção agora está do jeito que eu quero, beleza. Vocês vão apertar Ctrl J, ó, pimba. Ele vai automaticamente criou uma camada aqui em cima com a parte que eu selecionei. Então eu vou tirar a visibilidade da imagem de baixo para mim poder enxergar a camada de cima, que é a parte que eu tirei. Então esse aqui é exatamente o braço da Claire que eu tirei. Tá vendo? É certinho o braço dele, o braço dela. Eu vou selecionar, vou ativar de novo a imagem de baixo. Beleza. Agora eu vou desativar. Tá aqui, só a imagem. Essa opção de selecionar, ela também está aqui em cima. De selecionar a imagem que... Esse Ctrl J, que é o atalho para poder separar a imagem, igual eu fiz com o braço, ele também está aqui em cima. Selecionar e... ele estaria aqui... Esse aqui... Ah, tá. Aqui em cima é só para inverter, tá? Cancelar a seleção. Aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu selecionar de novo. Aqui. Aí eu vou tirar. Aqui, selecionar. Aqui eu poderia inverter no caso, tá? Aqui cancelar a seleção, Ctrl D. Aqui selecionar tudo, que é o Ctrl A, e pegar toda a área de trabalho, tá? Não é o que a gente quer. O Ctrl J, ele deveria estar aqui, tá? Mas, tá, ele não tá. Não sei se ele estaria em outro lugar. Aqui seria para poder inverter, no caso aqui, ó. Se eu pegar essa imagem, esse Ctrl Shift I, ele seria para poder inverter. O que é esse inverter? Isso aqui é muito simples. Vamos supor que eu quero fazer um tipo de seleção. Então, olha só. Agora vocês sabem selecionar um trecho de uma imagem, certo? A gente fez com uma seleção rápida. Então, eu separei da imagem o que eu queria. Só o braço dela, eu só queria o braço. Então, separei com o Ctrl J. Tá certo? Beleza. Mas e se fosse uma parte, vamos supor que eu quisesse tudo menos o braço. Entendeu? Eu vou selecionar, tipo assim, um tipo de seleção mais chatinha. Eu quero tudo na Claire, menos o braço, essa parte do braço dela. Como é que a gente faz? Eu teria que selecionar ela inteira e não selecionar o braço? Daria muito trabalho, um trabalho absurdo, certo? Então como é que a gente faz nesse caso? A gente faz ao contrário. Se eu quero tudo na Claire, na imagem da Claire, eu quero toda a imagem dela, menos o braço, que eu selecionei ali. Beleza, eu vou selecionar a parte que eu não quero, que é o braço, e fazer isso daqui. Eu vou dar um Ctrl Shift I, ou simplesmente vir aqui em cima, selecionar, inverter. Pronto, agora o Photoshop entendeu. Eu quero tudo menos, eu quero toda a imagem menos aquele que eu estou selecionado. Beleza, agora eu dou um Ctrl J. Pimba. Agora eu vou desativar a imagem de baixo, que é a imagem original, para ver a minha seleção. Olha só. Ele me deu tudo menos o braço da Claire, que eu selecionei.
Tá vendo? Então existe essa forma de seleção também. Quando vocês quiserem, essa forma de seleção, que é a forma inverter, né? Vocês vão utilizar quando vocês quiserem tudo de uma imagem, menos uma certa parte. Vocês só não querem uma partezinha. Então vocês não vão ter que ficar perdendo um tempão selecionando a imagem inteira, menos aquela partezinha. Vocês simplesmente vão selecionar a parte que vocês não querem, que no meu caso foi aqui o braço, e mandar o Photoshop inverter. Vocês vão dizer para ele, Photoshop, eu quero tudo menos o que eu escolhi. Beleza. Aí vocês selecionam, escreve, clica aqui no inverter e dá um Ctrl J. Aí ele vai dar exatamente isso para vocês. Ó. Tudo que vocês escolheram, toda a imagem, menos o que vocês escolheram. Certo? Beleza. Então agora vocês já viram essa primeira parte da ferramenta. A ferramenta de seleção rápida. Tá? Que é a ferramenta que identifica, que seleciona partes de uma imagem, dependendo do contorno dela. Tá? Ah tá, vamos voltar no exemplo da arma. Eu quero essa parte da arma aqui também. Ó. Ele é uma superfície toda irregular. Tá vendo? Vamos lá, deixa eu apagar as seleções que eu fiz e voltar para a imagem original dela. Beleza. Eu quero só essa parte da arma dela aqui também. Ó. Como é que a gente vai fazer? Para poder selecionar essa parte da arma, vai ficar difícil para mim poder trabalhar com esse zoom aqui. Tá? Eu preciso aumentar um pouco o tamanho desse revólver para mim poder conseguir selecionar ela com mais precisão, tá bom? Porque tem os dedos da Claire aqui segurando a arma, entendeu? Então assim, tá bem, a arma é um objeto pequeno na imagem. Então com esse tamanho aqui vai ficar complicado, tá? Então a gente vai ter que aumentar o tamanho dessa imagem. Existem vários tipos de zoom no Photoshop, tá? Os tipos de zoom no Photoshop, eles estão relacionados à tecla Ctrl, tá? Que é Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4. Aliás, Ctrl 0 já começa, tá? Ctrl 0, Ctrl 1, Ctrl 3, Ctrl 4. Até o 7 eu acho tem. 7 ou 8 tem, tá? Tipos de zoom diferentes. Os tipos de zoom que a gente mais utiliza são o Ctrl 1. Se eu apertar Ctrl 1, ele vai dar esse zoom aqui. O Ctrl 1, ele vai te mostrar a qualidade da imagem se ela for impressa, tá? Então se eu resolver imprimir essa imagem da Claire com esse tamanho, ela vai ficar com essa qualidade aqui. Ele já está te mostrando, essa aqui é a qualidade de impressão. Você quer imprimir, ela vai ficar desse jeito. Tá certo? Então se eu achar que que a qualidade não tá boa, eu vou ter que diminuir o tamanho dela, eu vou ter que voltar pro tamanho original, dar um redimensionar, um Ctrl T, e diminuir o tamanho dela para ela ficar mais nítida. Tá? Aí eu dou um Enter de novo, quando eu achar que ela chegou no tamanho que eu quero, que ela pode ficar boa, eu vou dar um Enter de novo. E agora vamos ver se a qualidade dela vai ficar boa. Aí dou um Ctrl 1 para ele mostrar a nitidez da imagem, como que a imagem ficaria se ela for impressa, tá? E para vocês voltarem ela pro... Beleza, já conferi, agora eu quero voltar pro estado normal do meu trabalho. Ctrl 0. Ctrl 0 reseta o zoom, tá? E Ctrl 2, ele vai deixar a imagem preto e branco. Aliás, ele vai deixar colorido, só que ela já está colorida. Ctrl 3, ela vai deixar preto e branco, tá? Então o atalho Ctrl 3 simplesmente deixa a imagem preta e branca. Para poder restaurar o padrão de cores dela, Ctrl 2. Tá? Beleza. Esses são os atalhos mais específicos que vocês vão usar. Ctrl 0 para poder resetar. Ctrl 1, qualidade de impressão. Tá? Ctrl 0 reseta. Ctrl 3, preto e branco. Ctrl 2, restaura o padrão de cores. Tá? Então, pá. Beleza. Os outros, Ctrl 4, Ctrl 5... Esse aqui ó, é padrão de verde e padrão de azul. Não é um preto e branco comum. Tá? Igual aqui, ó, Ctrl 2. O Ctrl 3 ele vai me dar um preto e branco baseado no vermelho. Somente com tons de vermelho. Tá escrito ali em cima, ó, vermelho. Tá vendo? Tons de vermelho. O Ctrl 4 ele vai me dar um preto e branco baseado... Lembram do RGB, né? Padrão RGB. Verde, vermelho e azul, são as cores primárias, tá? Então aqui ele tá me dando um padrão, o Ctrl 3, ele tá me dando um padrão de preto e branco com tons de vermelho, tá? Somente em tons de vermelho. O Ctrl 4 ele vai me dar um preto e branco com tons de verde e o Ctrl 5 com tons de azul, tá? Então vocês podem escolher até o tipo de preto e branco que vocês querem. Esse programa é fenomenal, ele tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Coisa que vocês nem imaginam que ele pode fazer, ele faz, tá? Então, assim, o nome que o Photoshop tem não é à toa. Ele não é predominante no mercado à toa, tá? Ele realmente é um programa fantástico.
Então olha só, vocês têm três tipos de preto e branco, baseados em azul, em verde e vermelho. Vocês podem escolher o que mais agradam, tá? Vamos restaurar então, Ctrl 2. Beleza, padrão RGB, está escrito ali em cima, certo? Ok. O que a gente vai fazer agora? Tá, se eu tivesse com essa imagem em CMYK, em CMYK, que é o padrão de impressão, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia fazer aqui, ó, eu tenho o Ctrl 3, 4 e 5, por quê? Porque é RGB, certo? Então preto e branco em tom de vermelho, preto e branco em tom de verde, preto e branco em tom de azul. Se eu tivesse com essa imagem aqui em CMYK, que é o padrão de impressão, eu teria 4 tons de preto e branco. Eu teria o Ctrl 3 para um preto e branco só de ciano, em tons de azul. Um Ctrl 4 para um tons de magenta, estaria escrito ali em cima magenta, que seria o roxo. Um preto e branco para amarelo e um preto e branco para preto, tá? Então eu teria um preto e branco para os 4 padrões. Aqui eu tenho 3 tipos de preto e branco porque é RGB. Então RGB, certo? Então vamos voltar. Dito isso, vamos voltar, Ctrl 2, restaura o padrão de cores da imagem. Beleza. Agora é o seguinte, como é que eu vou dar um zoom na imagem para mim poder trabalhar com a imagem de forma mais fácil de eu selecionar o revólver ali da Claire, tá? Seguinte, vocês vão utilizar a tecla Alt, tá? A tecla Alt é a tecla Alt e a bolinha do mouse, tá? Você segura a tecla Alt e rola a bolinha do mouse para vocês aumentarem ou diminuírem o zoom. E para voltar para o estado original, para o zoom original, Ctrl 0, tá certo? Então eu quero dar um zoom, eu não quero dar um zoom aqui, eu estou dando um zoom no rosto dela, mas eu não quero dar um zoom no rosto, eu quero dar um zoom na arma. Então Ctrl 0, vocês vão deixar o mouse no ponto da imagem onde vocês querem dar o zoom. Então eu quero selecionar, eu quero dar um zoom na arma, então eu vou deixar o zoom em cima da arma, meu mouse aqui, ele está em cima da arma. Agora sim, eu vou segurar a tecla Alt e vou girar a bolinha do mouse, até chegar num tamanho que eu quero. Acho que assim tá bom, certo? Beleza, agora vamos ajustar o tamanho aqui da ferramenta seleção. É assim mesmo, o Photoshop ele dá esses barulhinhos quando você está trabalhando com zoom, com uma imagem, quando você está aumentando a ferramenta numa imagem com zoom, aumentando ou diminuindo a área de uma ferramenta em cima de uma imagem que está com zoom. Ele vai dar esses alertinhas mesmo, tá? Não é nada normal, não. Beleza, ele está te avisando, é um trabalho delicado, ele está te avisando, ó, você está diminuindo, a imagem já está com zoom, ela já está aumentada. Você quer alterar mais ainda o tamanho, a área de efeito da ferramenta? Ele está te avisando. Por isso que ele está te dando esses toques. Beleza, então ó, qualquer alteração que você fizer, mínima que seja, porque às vezes você está olhando para o lado, você está trabalhando aqui no Photoshop, você escuta um barulho ou alguém te chama, você olha para o lado e sem querer você clica no colchete. Aí ele te avisou, ele te deu o toque, ele te avisou, ó, você esbarrou na tecla. Opa, eu esbarrei na tecla, deixa eu reajustar a minha ferramenta. Entendeu? Então o programa ele sabe disso, ele tem alguns toquezinhos para poder evitar ao máximo que você ferre o seu trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos supor, eu quero selecionar a arma da Claire aqui, essa parte da arma dela, tá? Eu já dei um zoom que eu acho que está satisfatório, tá? E agora eu vou ajustar o tamanho da minha ferramenta para mim poder começar a selecionar a arma dela, tá? Então deixa eu diminuir mais um pouquinho. Tá, por aqui tá bom. A gente deixa um pouquinho menor do que a área, tá? Agora eu vou dar um clique aqui, por exemplo. Vamos ver o que o Photoshop vai fazer. Beleza, olha só o que ele fez. Ele selecionou ele fez para mim todo o contorno aqui. Ele já faz o contorno para você, tá vendo? Então você acha que o cara vai pegar a ferramenta laço e ficar fazendo isso aqui na mão? Claro que não, tá? Ele vai simplesmente pegar a seleção rápida e dar um clique aqui. Beleza, o Photoshop ele selecionou a parte que eu queria e uma parte que eu não queria, que é a mão dela, tá? Então nós vamos fazer igual a gente fez com o braço. Ó, Photoshop, você selecionou o que eu quero e também o que eu não quero. Deixa eu avisar para ele o que eu não quero. Então eu quero tirar essa parte da mão aqui, ó, tá? Eu quero só essa parte da arma aqui, só esse cano da arma. Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar o tamanho da minha ferramenta, porque eu quero tirar a mão da Claire, tá? Então, vou aumentar aqui. Assim já tá bom. Aí a gente vai fazer cortes aqui, ó. Eu vou aumentar o tamanho dela, aumentei, assim tá bom, certo? Agora eu vou segurar a tecla Alt ou simplesmente clicar em inverter aqui. Vou segurar a tecla Alt, beleza? A minha ferramenta já está com um menos ali no meio, indicando que eu vou
tirar ao invés de selecionar. E vou sair fazendo cortes, ó. Eu quero a parte daqui para baixo, você pode tirar. Beleza, eu dei um clique aqui, o Photoshop já ajustou. Ele já entendeu, esse cara quer só a arma pelo jeito, ele não quer a mão dela. Ele já tirou automaticamente o resto da seleção. Tá vendo esses pontinhos que estão brilhando aqui, ó? São restos de seleção, tá? Então o Photoshop tirou a seleção da mão dela, mas não tirou de forma perfeita. Ele ainda deixou uns pontinhos aqui, tá? Então eu vou tirar, eu vou diminuir o tamanho da minha ferramenta, vou segurar a tecla Alt e vou tirar. Beleza, agora não tem mais nada selecionado aqui. Ainda ficou faltando essa partezinha aqui de baixo, tá? Então com esse tamanho aqui, desse círculo, já tá bom para fazer o que eu quero. Eu vou segurar a tecla Alt outra vez. Vou dar um clique aqui, ó. Beleza, agora ele tirou uma parte que eu queria, que eu não queria, mas também tirou da arma. Então às vezes vocês vão ter que ficar ajustando, tá? O programa é inteligente, mas não tão inteligente assim. Até porque, né, se fosse, não precisaria da mão de obra humana, né? Então ainda bem que a inteligência artificial não é totalmente independente, né? Então vamos lá, a gente vai ter que ajustar e ficar brincando de clicar e desclicar, selecionar e tirar da seleção até a gente finalmente pegar a parte certinha que a gente quer. Então eu quero essa parte aqui de cima da arma, tá? Então beleza, deixa eu aproveitar que eu já estou aqui, eu vou ter que selecionar essa parte outra vez. Mas aproveitando que eu já estou aqui, eu vou tirar essa parte de baixo. Então eu vou colocar o mouse aqui, segurar a tecla Alt e clicar. Tá vendo? Ele já vai entendendo. Ele está entendendo mais ou menos o que eu quero. Então aqui ele deixou selecionado. Beleza. A parte da mão eu já tirei da seleção. Ok, vamos selecionar de novo essa parte aqui. Então eu vou diminuir a minha ferramenta mais um pouquinho e vou clicar aqui. Vamos ver se agora ele vai entender. Ó, ele já está entendendo. Ele já não selecionou aqui embaixo. Agora eu tenho que selecionar essa parte aqui. Então vamos diminuir mais um pouquinho. Vou deixar assim. Clicou aqui no meio. Ó, tá vendo, ó? Agora tá bom. Agora ele pegou o que eu queria. Ele pegou certinho a parte da arma que eu quero. Então, mais uma vez, você acha que a pessoa vai pegar o laço ou o letreiro e ficar contornando isso aqui o dia inteiro? De jeito nenhum. Você vai usar a seleção rápida para isso, tá? Então o programa ele vai entendendo, à medida que você vai clicando, o programa vai entendendo, tá? O que você quer. À medida que você vai colocando e tirando da seleção, ele vai entendendo, pô, esse cara colocou essa seleção, agora ele está tirando, então ele deve estar querendo isso daqui. Ele vai te mostrando, é isso que você quer, é isso que você quer, até chegar onde eu queria. Beleza, chegou onde eu queria. Essa parte de cima da arma. Beleza, tá do jeito que eu quero. Ctrl J. Beleza, ele já pegou essa parte que eu quero e jogou para cima. Ele criou essa camada aqui. Agora, para mim poder ver se a minha seleção ficou boa, eu tiro a visibilidade da imagem de baixo. E agora eu estou vendo só a seleção. Tá vendo? Eu peguei certinho a parte de cima da arma da Claire. Certo? Então é assim que funciona. Aí a partir dessa imagem aqui, sei lá, eu posso fazer várias montagens com ela. Por exemplo, vamos voltar o zoom aqui para o original agora. Agora que eu conferi que a minha imagem está bonitinha, tá do jeito que eu quero, eu vou recuperar a visibilidade da imagem original. Vou recuperar o zoom dela, Ctrl 0. Beleza. Agora vamos supor que eu quero fazer daquela parte da arma um chapéu. Eu quero colocar um chapéu na arma, um chapéu na Claire, um chapéu de arma na Claire, certo? Eu vou pegar a ferramenta mover, vou selecionar a camada que eu quero. Eu sei que ela está mais ou menos aqui, então eu clico com o mouse, arrasto ela. Beleza, ela está aqui, certo? Eu posso colocar ela aqui em cima. Pronto, agora a Claire tem um gatilho na cabeça também, tá vendo? Então eu posso fazer o que eu quiser agora com essa seleção aqui, certo? Eu posso copiar ela? Posso. Eu quero uma outra dessa daqui, por exemplo. Vamos fazer a Claire chifruda com uma de cada lado aqui. Ó. Eu posso pegar essa daqui que eu já fiz e copiar ela. Eu clico nela, Ctrl J de novo. Pimba. Camada 1, copiar. Então agora eu tenho duas, ó. Tá vendo? Eu tenho duas iguais. Então eu venho nessa primeira aqui, seleciono ela. Vou deixar uma do lado. Clico na de cima que eu fiz. Vou vir aqui em cima, editar, transformação, virar horizontalmente. Pronto, agora ela virou para o outro lado. Arrasto ela, vou colocar aqui, ó. Pronto, agora a gente tem a Claire chifruda. Tá vendo? Então vocês podem brincar com esse tipo de coisa, tá? Vocês podem selecionar, usar a seleção rápida para poder separar uma parte de uma imagem que vocês querem e copiar ela.
várias vezes, quantas vezes vocês precisarem, e ficar brincando de fazer transformação e fazer esse tipo de coisa, certo? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer montagens no Photoshop, tá? É, Agora, isso daqui, eu vou dar um exemplo mais real, eu vou dar exemplos mais reais também, tá? Isso daqui é o tipo de trabalho que eu estou explicando para vocês entenderem como é que a ferramenta funciona, tá? Quando vocês forem trabalhar, pegar um trabalho real para fazer, dificilmente a pessoa vai te pedir para fazer isso. Tipo assim, eu quero que você pegue a ponta da arma da pessoa e faça chifre nela, entendeu? Então ninguém vai te pedir isso aqui para um trabalho de verdade, tá? Isso aqui, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês entenderem como que a ferramenta funciona, tá? Agora, para poder um trabalho real, seria mais ou menos o seguinte: a pessoa te dá uma foto e vira para você e fala: eu quero que você separa a pessoa do fundo da imagem, por exemplo. A pessoa tem uma foto na praia. Eu quero que você tire a minha foto da praia e coloque em outro cenário. Isso é um trabalho bem recorrente, tá? Esse tipo de trabalho é bem recorrente, tá? Então vocês vão, por exemplo, usar a seleção rápida para selecionar a pessoa, dar um Ctrl J e colocar a imagem da pessoa em outro cenário onde vocês quiserem. Eu vou fazer um exemplo desse com vocês também, tá? Mas já tô adiantando que isso existe, tá? Eu tô só dando um exemplo. Então essa daqui é a ferramenta seleção rápida, tá? Eu vou fazer a varinha mágica em outro vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou grande demais, tá? Então eu vou fazer a varinha mágica em outro vídeo. Então tá aqui, ó, ferramenta seleção rápida. Agora vocês já conhecem a seleção rápida, já sabem para que ela serve. Ela serve para poder fazer seleções, selecionar parte de uma imagem que são irregulares, tá? O braço da Claire, a arma, a ponta da arma. Se eu quiser selecionar a mão dela também. São objetos irregulares, eles não têm uma forma definida. A mão dela não é um círculo certinho. O braço dela não é um cilindro certinho. A arma dela não é um retângulo certinho. São objetos irregulares, eles têm muitas curvas, tá? Então, para poder selecionar objetos que são muito curvos, que não têm um formato muito bem definido, você usa a seleção rápida, tá? Então agora, além de vocês já conhecerem a seleção rápida, vocês conhecem também os atalhos Ctrl J, que é o atalho para poder tirar, para poder efetivamente separar da imagem a seleção que vocês fizeram. E o mesmo Ctrl J pode servir para poder copiar as imagens, copiar as camadas idênticas, tá? Então vocês fizeram uma seleção difícil, dá um Ctrl J de novo para poder copiar ela, tá? Eu até recomendo que vocês façam isso, mesmo que vocês vão usar a seleção uma vez só. Você precisa só de uma seleção daquela. Mas faz uma cópia de segurança, porque aí se você fizer alguma cagada com o que você fez, entendeu? Vamos supor que você ficou um tempão para poder selecionar certinho o revólver da Claire aqui. Aí você vai e fez uma cagada na arma, porra, fudi com o meu trabalho. Então assim, faz uma cópia, tá? Aí você fica com duas. Porque se você fizer cagada em uma, você tem a outra, tá? Então sempre façam isso, tá bom? Então agora vocês conhecem a seleção rápida, vocês conhecem o atalho Ctrl J, que é o atalho que vai fazer vocês selecionarem, realmente separarem da imagem a parte que vocês selecionaram. Já conhecem o Ctrl D, que é o atalho para poder cancelar todas as seleções que vocês fizeram, caso vocês tenham feito alguma bagunça aí na hora de selecionar a imagem. É só dar Ctrl D, ele reseta tudo, tá? Aprenderam o zoom, o Ctrl 0 reseta a imagem para o zoom original, o Ctrl 1 vai te dar o zoom, te mostrando a qualidade de como a imagem ficaria se ela fosse impressa, tá? E você tem ali Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5, Ctrl 6, que vai te dar diferentes tons de preto e branco, tá bom? Então agora vocês conhecem esses atalhos aí. Vocês conhecem agora as transformações ao qual vocês podem submeter uma imagem, girar, inclinar, distorcer, virar, trocar de lado, tá? E vocês conhecem também a inversão de imagem, selecionar, inverter, quando vocês quiserem selecionar tudo de uma imagem, menos aquela partezinha que vocês querem, tá? É só lembrar do exemplo que eu dei no braço, tá bom? Então, revejam esse vídeo o quantas vezes forem necessárias, até vocês estarem bem craques com isso aqui, com esses conceitos bem enraizados na cabeça mesmo, tá? Não precisa de assustar, tipo assim, de achar que, cara, eu não tô entendendo, eu sou burro. Não, isso é difícil mesmo de aprender, tá? Tanto que é necessário fazer um curso para poder aprender isso daqui, tá? O Photoshop realmente ele não é fácil de aprender. Então assim, eu não entendi de primeira, isso aqui não é para mim. Não, isso é normal,
tá? Eu virei o que eu virei no Photoshop, não foi da noite pro dia, eu virei várias noites, tá? Eu perdi muitas madrugadas, perdi não, né? Ganhei conhecimento, né? Mas assim, eu gastei muitas horas da minha vida, muitas noites em claro, para poder dominar esse programa aqui, tá? Então assim, é assim mesmo. Vocês vão precisar rever cada aula dessa aqui umas duas, três, até quatro vezes para poder ficar com os conceitos bem fixos na cabeça mesmo, tá bom? Então revejam o vídeo até vocês estarem bem craques e aí sim passem para a próxima aula. Eu vou fazer a varinha mágica. O próximo vídeo vai ser o vídeo da varinha mágica, tá bom? Então é isso aí, até a próxima. Até já.